Bom, ó, já começamos a transmissão aqui, Bianca. A gente está ao vivo agora no YouTube. Gostaria que você, então, se apresentasse um pouco para o pessoal, contasse um pouquinho da sua história, também falar um pouco qual a motivação para falar desse tema, considerando que nós estamos aí dando uma palestra para sênior, né, que são pessoas que já estão, assim, pensando em processo de trainee, estágio, etc. Então, por favor, dou a palavra para você aí. Então, obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui a convite da Semana de Engenharia Química da Unicamp. É meu terceiro momento participando aqui da semana. Queria já saber se alguém que está assistindo a gente estava ou no workshop de transição de matéria-prima bioderivada ou na visita técnica aqui na The Lycra Company hoje. Se tiver, coloca aqui nos comentários que eu já dou uma olhadinha. Então, Tem um delayzinho pequeno, mas aí o pessoal já vai respondendo. legal. É. Apareceu a primeira pergunta, então nossa palestra vai até por volta das 6, tá? Esse workshop sobre como montar seu LinkedIn. Então, o que eu trouxe aqui para vocês hoje é um guia prático para vocês se posicionarem no mercado, desde a graduação em engenharia química, né? Então, tem bastante gente nesse momento de reta final, né, procurando estágio, indo para os finalmente, e para quem já fez estágio também procurando emprego. Vocês já devem ter escutado falar sobre o LinkedIn, é uma das plataformas principais quando a gente fala, né, profissionalmente e de busca de emprego, e vale muito a pena ao meu ver, né, por isso que eu quis contribuir um pouquinho aqui também nesse momento. Então, antes de passar do porquê que eu acho importante a participação e a presença no LinkedIn, vou contar um pouquinho da minha trajetória, tá. Então, meu nome é Bianca Giacomin, eu sou engenheira química, assim como vocês. Fui formada pela Universidade Federal de Viçosa em 2017. Então, há uns 10, 15 anos atrás, estava eu nesse momento de organização de semana acadêmica, participei de empresa júnior, fiz valer tudo que podia, né, na época da faculdade, é um momento para a gente apresentar e ter bastante experiência, né, e criando casca também para o que vem pela frente. Eu formei em 2017 e ingressei pelo programa de talento na Ambev. Trabalhei na Ambev por 3 anos e meio, tá, então passei desde uma parte em talento na época como financeiro, até a parte de supervisora e coordenação. E aí lá por 2020 eu decidi me especializar em meio ambiente e sustentabilidade, tá. E aí no mesmo período eu comecei uma transição de carreira, né, para trabalhar um pouco mais com sustentabilidade também. E aí encontrei uma vaga aqui na The Lycra Company, através do LinkedIn. Então acho que esse já é um primeiro momento que me marcou bastante. Já tinha começado a produzir conteúdo no LinkedIn nessa época, para compartilhar o que eu vinha aprendendo sobre meio ambiente e sustentabilidade. E aí eu usei, né, isso como uma das formas de conseguir uma nova oportunidade de carreira, né. Então comecei aqui no finalzinho de 2020 como coordenadora de produção, liderando também a estratégia de sustentabilidade. Depois fui para a parte de engenheira de processos, aqui foi o momento que eu cheguei mais próximo, vai, das matérias que vocês estão vendo aí no dia a dia da engenharia química, então um pouco de volta à formação em si. E nessa época também eu fui convidada para liderar a parte global de resíduos, então coordeno um grupo global de resíduos, né, mirando numa redução de 40% até o ano de 2030. É. Fui então gestora de melhoria contínua e bem recente, um mês atrás, eu fui promovida a gerente técnica, e é o papel que eu atuo recentemente. Continuo estudando, né, então agora estou fazendo MBA em Lean Six Sigma e em excelência operacional. Aqui, pessoal, esse QR Code, ele já é um QR Code que leva ao LinkedIn, tá. Eu Tem algumas formas, né, de vocês conseguirem gerar e é só pesquisar no Google, como criar o QR Code do LinkedIn, vocês conseguem colocar lá e gerar, tá. Então, já fica a primeira dica aí, bem tranquilinho. E aí o porquê, né, o porquê ter um LinkedIn, o porquê, entrar e embarcar nessa.
Imagino que vocês já saibam a parte de procurar empregos, né, então esse é o primeiro ponto, procurar estágio, procurar uma oportunidade de carreira. Mas eu trouxe algumas outras questões e algumas outras possibilidades que se abrem quando a gente tem presença em uma plataforma como o LinkedIn, né. Então, em segundo lugar, para mim é o networking, eu conheci muita gente interessante através do LinkedIn. E talvez vocês percebam na faculdade, vocês acabam conhecendo mais as pessoas do próprio curso, né, ou as pessoas de outras engenharias ou da química. E vai limitando um pouco com quem a gente convive. Então, o LinkedIn abre essa possibilidade da gente fazer networking, conhecer outras áreas, entender outras linhas de pensamento, então garante que a gente não vai ficar tão com uma visão estreita. Abre muita porta para voluntariados também, então aparece muita oportunidade de voluntariado, e aqui é outra dica que eu já deixo para vocês, né. Às vezes conseguir um estágio, um emprego não é assim tão fácil. E por quê? Muitas vezes já pede experiência, né, e aí nessa experiência o voluntariado ele vem muito forte. Então para vocês que ainda estão na universidade, aproveitar as oportunidades aí de dentro, né, então tem iniciação científica, tem organização da semana acadêmica, como uma forma de vocês treinarem novas habilidades, tem participação em empresa júnior. Eu fiz tudo isso na minha época da faculdade e valeu muito a pena para conseguir depois as oportunidades que eu conquistei. E esses voluntariados vão abrindo cada vez mais portas, né, então aqui eu coloquei algumas imagens de podcast, mediação de webinar, publicação de artigos, e-book que eu escrevi e foram todas oportunidades que surgiram através do LinkedIn. Então eu acho muito importante a gente como profissional e vocês como futuros profissionais pensar nessa visão mais completa, né, você vai ter o seu cargo, o seu emprego atual, mas às vezes tem alguma outra linha de interesse que você tem, ou alguma outra forma de se desenvolver que também vai ajudar na sua carreira e no seu papel, e que você pode conseguir através do LinkedIn, tá. Isso é um pouquinho, não está limitado a isso, viu gente, as oportunidades elas são infinitas, mas é uma porta. E aqui, antes de explicar, eu queria saber, tem alguém que está na live que ainda não criou o LinkedIn? E para quem já criou, a gente vai fazer no fim aqui do workshop um momento de avaliar e analisar, né, um dos LinkedIns de quem tiver participando. Então, quem quiser pode colocar aqui também já o LinkedIn de vocês para a gente se conectar, e aí potencialmente ser um dos sorteados para a gente analisar. Então, eu sou de uma geração um pouco anterior à de vocês, tá. Imagino que vocês não precisem desse slide, criar conta é muito muito tranquilo, mas caso seja necessário, né, acessa linkedin.com/home, né, crie sua conta. E o que eu trouxe aqui é mais focado em algumas dicas, né. Primeiro ponto, coloque um e-mail pessoal. Porque o e-mail institucional ele costuma expirar depois de um tempo que a gente se forma. Então quando está atrelado a esse e-mail, vocês podem, tentar mudar depois, mas corre o risco de você perder algumas informações, tá. Então esse é o primeiro ponto. E aí falando em e-mail pessoal, não pessoal demais, viu gente, então pensar em um pessoal profissional. Então cuidado também do e-mail que vocês estão utilizando para criar o LinkedIn, vai ser o contato, né, que os recrutadores eles vão ter acesso em muitos momentos. E vocês vão poder disponibilizar isso na plataforma. Dados básicos, né, então nome completo, cidade, área de atuação e interesse. Mas para o nome que você vai escolher aparecer no seu LinkedIn, alguns cuidados, evitar usar apelidos, né, e escolher um sobrenome de preferência. Eu na faculdade tinha um colega que tinha 7 sobrenomes. Se ele colocar o nome, mas os 7 sobre e o nome dele ainda era composto, né, então vocês pensam, se ele coloca esse nome composto, mais os 7 sobrenomes, ninguém consegue encontrar depois, na hora dele passar. Então, se você ainda não tem, tentar procurar, né, provavelmente vão ter pessoas com nome e sobrenome parecido, o LinkedIn não faz tanto essa trava, mas tentar achar o melhor possível. Curso e universidade, isso com certeza vocês que estão assistindo a gente já têm,
né, então colocar, preencher. E no status atual tem a opção de colocar, então coloca estudante como uma experiência mais recente, ainda que você ainda não tenha estágio. Então, não tenho nenhum voluntariado, não participei, de nenhuma oportunidade na universidade, então coloque como estudante, tá, nesse momento. E aí idealmente estudante de engenharia química, para já ficar claro. Já avisar, se vocês tiverem dúvidas ou curiosidades, podem colocar também, tá, aqui nos comentários, e aí qualquer coisa o Rodrigo me passa. Então, gente, primeira impressão, foto e banner. Então vou passar um slide só para mostrar um pouco para vocês. E isso é a foto e o banner que aparece, de primeira impressão, tá, de imediato. Então assim, primeiro falando sobre foto, o rosto visível com boa iluminação, né, e aí fundo neutro e roupa profissional. É uma rede e eu até estava conversando um pouco com a nossa gerente de RH, né, sobre as dicas e o que ela vê muito e o que impede muitas vezes, ou já trava candidatos de cara. Ela falou: "Foto é uma coisa muito básica, mas ainda é uma coisa que tem muito erro". Fotos, pessoais demais, às vezes reveladoras demais, com outras pessoas juntas. Então tentar enquadrar a foto tipo retrato, né. Então, idealmente, mais ou menos assim como eu tô aparecendo na câmera, né. Talvez, cintura para cima no máximo, então não fotos muito longe. E aí o que não encaixa bem, selfie, foto de festa, às vezes a foto da festa ficou muito boa e tá ótima para você colocar no TikTok, no Instagram, não tem problema, mas para o LinkedIn nem tudo encaixa, né. E foto cortada. Dá para saber. Hoje, com inteligência artificial, às vezes você pode tentar reaproveitar uma foto, mas colocar ela, né, ajustada na IA, o tipo de vestimenta, o enquadramento. Só que um cuidado, gente, que eu já vivenciei assim, a IA muitas vezes ela altera o rosto das pessoas, né, então ela dá uma ajustada, coloca um filtro, e aí, dá uma diferença muito grande na hora que você vê a foto do LinkedIn da pessoa e quando você vai ter uma entrevista com ela, uma primeira reunião. Então, cuidado, se a foto tá talvez boa demais, tenha certeza que ela tá ainda parecida com você, tá. Falando de banner e capa, né, ali é o ideal é não deixar o padrão que já vem pronto no LinkedIn, tá. Então, colocar ele personalizado, né. Coloque nele sua área, vocês estão na engenharia química, mas depois vocês querem algo já em específico ou já tem uma área de interesse que vocês estão procurando? E aí, imagino vocês utilizam o Canva no dia a dia? Eu imagino que é algo que também o pessoal tenha bastante familiaridade, né. Lá já tem bastante template pronto, né, então dá para você pesquisar banner, LinkedIn, escolhe um que tá legal e edita à sua maneira, né. Então ali vocês podem colocar citando a Unicamp, o curso. E no título, o título é aquilo que vai aparecer logo abaixo do nome de vocês. Então, igual eu comentei, né, evitar escrever apenas estudante, colocar estudante no quê? Reforça ali sua área de interesse. E é muitas vezes através das palavras-chaves que estão nesse título que vem, né, a pesquisa. Então, por exemplo, a empresa está pesquisando, estagiário em engenharia química. As primeiras pessoas que vão aparecer são as que tiverem mais próximo do título que a empresa está procurando. Então tem muita conexão com as palavras-chaves. E aqui algumas dicas, né, então eu trouxe o meu aqui de exemplo, né. Então coloque aqui, a gente tem a foto, o enquadramento, o banner com os principais pontos, e aqui usar o travessão reto, né, a barra reta para dividir as palavras e os títulos. Então não deixar solto e nem tudo junto. E aí limitar também, colocar de 3 a no máximo 6, não colocar coisa demais sobre sua atuação ou área de interesse. Então eu trouxe um exemplo de um título de um estudante de engenharia química da Unicamp, processos industriais, laboratório de pesquisa, tá. É um exemplo que eu encontrei e ok.
E aqui algumas outras dicas, né. Se vocês olharem aqui, a gente tem o idioma tanto em português quanto em inglês, então consigo configurar outros perfis. Eu consigo criar outros perfis. Então, eu tenho interesse em vagas internacionais, eu vou fazer um estágio lá fora, ou surgiu uma experiência de intercâmbio que para mim vai valer a pena ter um LinkedIn em outra língua. Então eu consigo criar, e aí o cuidado que você tem que ter é sempre que você atualizar um perfil em uma língua, ele já vai te perguntar, né, se você também quer fazer a atualização no outro, e aí já fazer também. Outra dica é essa possibilidade, a URL que é gerada no LinkedIn, ela costuma ser maior ou cheia de coisa, então a gente consegue adequar para aparecer o nosso nome e o nosso sobrenome. Isso é importante principalmente quando a gente vai compartilhar. Quem não tiver feito e quiser colocar o LinkedIn para a gente fazer a revisão, não tem problema, pode ser uma das coisas para a gente já ajustar. É. Vi que o Rodrigo mandou o dele e o dele já tem, né, o nome e o sobrenome direitinho, isso aí. E aí a gente passa para a seção sobre, né. Aqui é um resuminho da sua trajetória e da sua experiência, né. Então você pode fazer alguns parágrafos de 3 a 5 linhas, né, em primeira pessoa falando sobre quem é você, o que você faz, quais experiências que você teve, que resultados você teve com essas experiências e aquilo que você está buscando, né. Então é bem legal também colocar um chamado, né, no final: "Ó, estou aberto a oportunidades em". E aqui eu peguei um exemplo de um estudante de engenharia química, que eu achei que está bem enquadrado com aquilo que é aceito. Acho que eu vou aproveitar e fazer uma observação, gente. Isso daqui não é regra 100% batido martelo, tá. Tem muito também de preferência, de profissional, de recrutador, de expertise em LinkedIn, cada pessoa vai fazer alguns ajustes. Aqui eu coloquei algumas coisas um pouco mais genéricas. Há outras formas de fazer, inclusive de se destacar fazendo diferente, né. Mas aí é uma estratégia que tem um pouquinho mais de risco também. Então aqui eu trouxe um pouquinho mais do comum, aquilo que hoje é mais, bem aceito, tá. Então aqui o estudante ele coloca: "Estudante de engenharia química com experiência em laboratório de pesquisa científica. Sou bolsista de iniciação científica e essa experiência tem trazido muitos aprendizados". E o que que é legal, ele traz quais aprendizados. Então, a interpretação crítica de dados, elaboração de relatórios, preparação e realização de experimentos, através do Excel. Por que que isso é legal? Eu, por exemplo, procurando um estagiário em engenharia química. Entre candidato que já tem experiência em elaboração de relatórios, que é algo que eu vou precisar, e um que não tem, eu com certeza vou dar preferência para aquele que já tem, tá. Às vezes o outro tem, mas não colocou aqui. Eu vou usar o filtro do LinkedIn, a gente não vai entrevistar todo mundo para saber as habilidades. Então, é aí onde entra o grande valor do LinkedIn. Então ele coloca experiências com reuniões de equipe, contribuição para a organização. Aqui é uma dica, né, um pouquinho genérico. Quais contribuições para a organização? Tem algum dado, algum indicador que pode usar, né, para falar mais, sobre o que foi essa contribuição? E planejamento estratégico de projetos. E aqui é legal que ele também destaca, né, as habilidades linguísticas. A gente tem outros campos em que dá para colocar isso no LinkedIn, mas é algo, poxa, se eu tenho uma visão que eu quero, por exemplo, trabalhar uma empresa que tem forte presença na América Latina, é interessante eu colocar esse destaque da fluência em espanhol. Se eu estou procurando uma oportunidade lá fora, isso vai ser mais interessante, tá. E aqui a mesma coisa, ferramentas também tem campo no LinkedIn para a gente pôr, mas aqui ele já facilita a vida do recrutador ou do gestor da vaga que está olhando, né, porque ele traz um resumo das principais habilidades. E atualmente em busca de oportunidades de estágio na área de engenharia, onde pode aplicar conhecimentos e habilidades. Aqui tem a oportunidade da gente especificar um pouco mais, só que o cuidado, se eu restrinjo muito também, se eu deixo claro que eu só quero
Ah, eu quero um estágio em engenharia química, em laboratório de pesquisa dentro de indústria alimentícia, talvez eu estou já afunilando demais. Aí eu posso fechar as portas para outras oportunidades. Acho que não tem dúvidas até aqui, mas se tiver vocês colocam, tá, pessoal, nos comentários. Se enviarem alguma coisa aqui, eu levanto a mão aqui para não te interromper, pode ser? Tá ótimo, combinado. E aí experiências e formação, são os campos para a gente colocar. Como eu imaginei que talvez tenha pessoas com a gente que ainda não estão na fase do estágio, né, antes do estágio, eu trouxe um pouquinho também o que colocar antes ainda. Então, empresa júnior, organização de semana acadêmica, participação da semana acadêmica e eventos, também é uma possibilidade. Curso extracurricular que fez, congresso que participou, palestras, voluntariados, conquistas, bolsas, talvez prêmio acadêmico. E aí, além de colocar a experiência ou a formação, sempre deixar preenchido a descrição. E nessa descrição colocar verbos. Então, liderei, desenvolvi, organizei. E sempre que possível, dados, né, números. Se estamos na área de engenharia química, vocês vão usar muito isso indo, para o mercado de trabalho, seja em pesquisa ou seja para o mercado corporativo. Então, organizei um evento para 200 pessoas, né, liderei a organização da semana acadêmica, fiz captação de "X" clientes na empresa júnior. Então sempre trazer esse ponto de números. E aqui é um pouquinho de exemplo, né, então aqui a gente tem, por exemplo, a pessoa já é estagiário no laboratório de desenvolvimento e traz uma questão de quais foram as atividades que foram realizadas ao longo desse estágio, tá. Bolsista de iniciação científica, e põe aqui a área, né, eletrodiálise reversa, no laboratório em específico. Aqui é legal colocar 2 a 3 entregas concretas ou habilidades que você aprendeu na prática, com essas experiências. Muita gente põe, empresa júnior também em experiência. Não é proibido, tá, gente. Eu coloco no voluntariado, principalmente porque depois que você já está mais tempo no mercado de trabalho, as experiências da faculdade, elas vão perdendo um pouco de peso e começa a valer mais suas experiências do mercado em si. Então eu movi para o voluntariado. A O único cuidado que eu vejo que a gente precisa ter é, se for colocar em experiência, tem muito cargo, não sei como que é a empresa júnior de vocês. Na minha época tinha cargo como diretor, gerente, já entrava como gerente na verdade na empresa júnior. Já entrava como gerente, e aí depois tinha diretor e presidente. Se eu coloco na minha experiência ali, ó, presidente, só que é da empresa júnior, né. Na hora que a palavra-chave for buscar, o recrutador for buscar, ele vai buscar a presidente, vai linkar com isso e não com a parte do estudante. Então, é sempre bom colocar membro da equipe, membro, atuando como presidente. Então só esse cuidado para a gente fazer. Formação acadêmica, e todos vocês já podem deixar preenchido, tá. Licenças e certificados, então é o momento e conforme forem fazendo, ir populando, né, as licenças e certificado que vocês tiverem. Depois a gente acaba esquecendo e aquilo se perde até um pouco. Mais para frente, quando vocês tiverem mais experiência e tempo no mercado, aí vai ser interessante até tirar algumas coisas para manter o foco. Mas nessa época inicial, as experiências elas vão fazer a diferença, específico da faculdade, né, e vão contar bastante. E aqui voluntariados, né. Falando um pouquinho, assim, de conexões, tá, eu estruturei o meu LinkedIn, essa é a primeira etapa, eu não crio o meu LinkedIn e sem foto, sem banner, sem nada lá eu começo a pedir conexões. Porque as pessoas provavelmente não vão aceitar, né, vão achar que é algum
talvez algum spam, ou você já de cara vê que a pessoa não utiliza o LinkedIn com frequência, então você fala: "Ah, não vou me conectar com essa pessoa". Antes de falar um pouquinho de conexões, as perguntas, é, Rodrigo, tem alguma pergunta? Oi, Bianca. Eu te interrompi, perdão, só porque Tranquila. ainda no tema que a gente estava falando anteriormente das experiências, a gente recebeu uma pergunta aqui, que uma pergunta da Lívia Yamamoto. No caso de resultados e números conquistados em grupo, como que a gente consegue colocar isso nas nossas experiências no LinkedIn, seja em voluntariado, seja uma experiência de fato, em um trabalho em grupo, dentro do ambiente empresarial que a gente recebe de fato para estar ali? Você poderia clarear um pouco essa pergunta? Eu acho que o primeiro ponto é ver se participou ativamente dessa conquista. Se não, eu não acho tão legal. Por quê? Em um processo seletivo, pode ser que vão aprofundar justamente nesse ponto do seu LinkedIn ou no ponto que você colocou no currículo. E você tem que estar preparado para explicar o que foi que você conquistou. Então, se você não estava lá ativamente, isso não moldou a sua experiência, minha sugestão é não colocar. Agora, foi algo em grupo, muitas coisas no trabalho também não são esforços solitários, são coisas que a gente consegue junto de todo o time. Então, você pode ver qual que foi seu papel naquilo. Ah, você liderou a iniciativa? Por exemplo: "Ó, liderei uma iniciativa que trouxe tanto". Não necessariamente quer dizer que você fez sozinha. "Ah, não liderei, mas ó, participei ativamente na captação de X clientes". E quando você for contar a sua experiência, aí você pode explicar que você não estava sozinho, né, ó, foi a equipe, mas é sempre importante destacar qual que foi o seu papel naquilo. É. Lívia, depois você coloca aqui se respondeu a sua pergunta, senão a gente volta sem problemas, viu. Obrigada, Perfeito. Continuo acompanhando aqui. Obrigado pela resposta, Bianca. imagina. E aí a gente está com o LinkedIn estruturado, colocamos, é hora de fazer as conexões. Então por onde começar? "Ah, não conheço ninguém do mercado, o que eu faço?". Colegas de curso, então nem todos vão ter o LinkedIn, mas eu espero que todos vocês que estão aqui nos assistindo, se já não tenham, façam, né, o LinkedIn depois desse momento, né, entendendo a importância. E aí colocar, eh, colegas de curso, então pesquisar, se conectar. Professores, então também nem todos os professores eles vão utilizar LinkedIn, tá, gente, é algo ainda um pouco mais voltado para o mercado corporativo, então a depender, por mais que a pessoa seja incrível academicamente, ela não enxerga essa necessidade, ela vai ter o Lattes dela atualizado e tá tudo bem. Mas muitos professores estão lá, né, então conecte. E empresas, tá, tem alguma empresa que eu admiro, eu tenho vontade de fazer estágio nessa empresa, eu quero ver o que ela publica, aí na empresa você segue, ao invés de ser conexões, né. E aí você consegue até se aprofundar mais, passei num processo seletivo nessa empresa, eu já estou por dentro do que ela posta no LinkedIn, já consigo colocar isso, e aí me destacar num processo seletivo. É. Palestrantes e profissionais, né, então conforme vocês forem tendo contato com palestrantes, com profissionais, em visita técnica, sei que vocês têm mais algumas amanhã, então vocês podem pedir também o LinkedIn da pessoa ou procurar pelo nome e sobrenome, né. Eu vi que o pessoal colocou aqui que não tá o YouTube não está permitindo colocar o link, pode colocar nome e sobrenome do jeito que está no LinkedIn, e aí a gente faz um sorteiozinho aí através. E aqui, se possível, tem um limite de quando você consegue personalizar a conexão, na hora que você está enviando, tá, gente. Eh, e aqui sempre que possível personalizar, perguntar e falar o porquê que você está conectando com a pessoa, isso abre muitas portas, né. Então às vezes vocês podem ver um profissional que vocês admiram, ou que está numa linha que vocês pensam em seguir, mas vocês ainda não vivem no campo, eu queria saber como que é o seu trabalho, a gente pode marcar um bate-papo? Tem muita gente que é aberta a isso, viu. Então é bem legal. E aí,
Criei o meu LinkedIn, conectei com as pessoas. Não volto nele até ter uma outra atualização para fazer. Isso não é ideal, porque o LinkedIn dá mais visibilidade também para as pessoas que estão ativamente lá. Então é importante estar curtindo o conteúdo, comentando, que eu já vou colocar outra dica que a gerente de RH deixou. Os recrutadores, eles conseguem ver os posts que você está interagindo, os comentários que você está fazendo. Então pensa, isso é algo que eu quero um recrutador vendo? Eu tenho uma opinião negativa bem forte sobre essa empresa. Aqui é o local certo? Quero colocar isso no LinkedIn? Tô ok com as possíveis consequências que vai ter? Se sim, beleza, sejam vocês também. Agora, não quero se tem essa possibilidade de eu me prejudicar, eu não tenho interesse. Então aí é tomar uma decisão consciente, né, não correr o risco de depois pensar: "Puxa, por que será que não está sendo visualizado?". E aí comentar, né, o meu colega postou, é uma pessoa que posta pouco, tô vendo lá que tá baixo em curtidas, não tem problema gente, vocês também podem curtir os posts e os conteúdos um do outro, né, se incentivem, tá. E aí o que que colocar? Tem como colocar aprendizado de projetos e disciplinas, às vezes teve um momento interessante, né, que vocês querem colocar. Conquistas, recebi uma bolsa, um prêmio, uma publicação, vou ter um artigo, né, ou vi um artigo que eu achei interessante, eu tenho um comentário sobre, posso colocar. Notícias da área que eu achei interessante, posso publicar. Consigo compartilhar também, é um post que eu achei bem interessante e eu quero compartilhar. Se você compartilha sem colocar a sua visão, o LinkedIn diminui o alcance. Se você compartilha a publicação, colocando ainda que seja uma frase com um comentário do porquê você achou aquilo interessante, potencializa o alcance do seu perfil. Bastidores de projetos de empresa júnior, né. Marcos, então, esses são mais fáceis da gente lembrar, né, consegui um estágio, formei, tirei uma certificação, é mais fácil da gente lembrar de postar, são os grandes momentos, mas lembre-se que a vida também é feita das pequenas conquistas, né, então não precisa esperar ser algo fenomenal para compartilhar. Pode ser algo legal que você tenha orgulho, não precisa ser enorme. E participação em eventos como este, né, então, eu participei de um workshop, posso postar uma foto da minha eu vi que vocês têm cobertura inclusive de vídeo, né, na semana acadêmica, então, puxa, vou colocar essa foto, participei no evento, coloca um comentário, o que que você fez nesse momento, o que que você contribuiu. E aqui, assim, não precisa postar todo dia, nem toda semana, mas busque ter alguma consistência. Não deixa o LinkedIn lá às traças, porque o que acontece muitas vezes, vocês agora estão no momento de bombar o LinkedIn, atualiza. Consegue o estágio, dá aquela relaxada, "Puxa, eu já consegui meu estágio, está garantido". Aí eu fico 1 ano e meio sem postar nada. Agora meu estágio está acabando, eu preciso conseguir um emprego. Não teve vaga na empresa que eu estava, não foi promovido. Agora eu volto a alimentar o meu LinkedIn, então eu já perdi esse potencial de conexões, de contato e de ter essa visibilidade ao longo do tempo, tá. Na hora de publicar, vale usar IA, imagino que vocês utilizem muito. Se a gente utiliza muito, eu imagino, vocês, né, que já estão mais integrados. Então, dá para utilizar, mas cuidado. Tem coisa que a gente bate o olho e sabe que é IA. Então, emoji, marcador de travessão, é um pouco na cara, mas ela melhora muito o texto. Então, assim, o que que eu sugiro? Faz um promptzinho, né, melhora esse meu texto sem inserir emoji, travessão, mantendo o meu estilo de escrita, coloca ele, ele vai melhorar, tá. Então, para também não postar de qualquer jeito e qualquer coisa, né, que pode acabar tendo algum erro que estava muito visível. E aí, eu vi que o pessoal já começou a colocar, queria convidar vocês, né, a colocar aí o perfil de vocês para a gente analisar junto, nesses próximos minutinhos. Aqui, gente, é para ter oportunidade mesmo, tá.
Então, pode ser a foto do jeito que for, pode ser o banner do jeito que for, vamos colocar, não é nada pessoal aquilo que a gente vai estar analisando, é mais uma oportunidade mesmo da gente melhorar o perfil, tá. Eu vou Ô, abrir Bianca, aqui. vamos lá aguardar mais 2 minutinhos para caso alguém que não tenha mandado se interesse em mandar. Eu já abri um sorteador de nomes aqui, já coloquei todos os nomes que já enviaram o LinkedIn até o momento, mas vamos deixar esse espaço de 2 minutinhos só para caso alguém ainda se interesse, ok? São 5h39, a hora que mudar 5h41 a gente faz esse sorteio, pode ser? Combinado. Perfeito, então. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês, um ponto, né, por exemplo, deixa eu mudar o compartilhamento de tela. Bianca, acredito que você está com o microfone desligado. Opa, obrigada. Acontece. Pior que ele desligou, acho que foi na hora que eu compartilhei a tela, desligou sozinho, obrigada por avisar. Aqui eu coloquei a pesquisa, né, estagiário de engenharia química, vamos supor, procurando um estagiário ou um estágio. Aqui aparecem as vagas, e aqui já vai um bônus extra para vocês saberem, né. É mais provável que o seu currículo seja considerado se você aplicou nas primeiras 1 hora de abertura da vaga, tá. Então é bem rápido, porque surge muita coisa. Então vocês conseguem no LinkedIn, colocar alerta, né, para monitorar e aí abrir uma vaga, em assistente de engenharia química, estagiário de engenharia química, estágio de engenharia química, vocês criam alerta para a região que vocês querem e recebem. E aí quanto mais rápido se candidata, infelizmente é um dos filtros, tá. Ô, Bianca, eu tenho uma dúvida pessoal minha mesmo. Eu já ouvi falar algumas vezes que a maior parte das vagas que são divulgadas no LinkedIn não são de fato através do sistema de divulgação de vagas do LinkedIn, mas sim através de recrutadores que divulgam o próprio site, ou um site de terceiros, ou contato direto com a equipe de RH através de uma publicação no LinkedIn. Na sua visão, é realmente assim? Você acha que a taxa de aprovação no estágio, a taxa de a concorrência para essas vagas acaba sendo menor pelo fato delas serem discretas, digamos assim? É uma boa pergunta. Rodrigo, eu vou te dar minha visão pessoal, provavelmente alguém de RH em si tenha informações mais precisas. Mas para estágio, tem muita empresa que divulga direto, né, na própria página, no próprio site, talvez não necessariamente abre a vaga no LinkedIn em si. Então por isso que eu acho que nas conexões é muito interessante. Tá lá para garantir que se a empresa postou algo sobre abertura de programa de estágio e de vagas, que vai direcionar para o site em específico, você fique sabendo, né. Agora, tem bastante vaga que aparece também no LinkedIn direto. Aí tem esse tipo de vaga que eu tinha mostrado agora há pouco, e tem recrutador que procura diretamente. Então, assim, recrutador são boas conexões para seguir, né, porque eles geralmente divulgam vaga das empresas que eles estão atuando, mas eu não sei como que está funcionando hoje para estágio, tá, mas para outros níveis, a gente também consegue, isso eu sei e vivenciei, né, recrutador busca diretamente as pessoas por mensagem. Então a gente já teve contratação em que o nosso time de RH, por exemplo, viu o perfil, selecionou por aqui, né, olhando a listagem das pessoas principais com palavras-chaves e abordou diretamente. Conectou e abordou diretamente.
E aqui, pessoal, uma dica para vocês, aqui tem 2 formas que aparecem, tá. Se vocês olharem no meu perfil, tá configurado para o seguir, então não aparece o conectar de imediato. Aí se tem uma pessoa que está como seguir e vocês querem de fato se conectar, colocando aqui, vocês vai aparecer a opção. Igual tá aparecendo aqui o seguir, vai aparecer ao contrário, tá. Para vocês nessa fase da carreira, o que eu recomendo é deixar como padrão conectar, tá. E aí vocês aceitam a conexão. Porque seguindo, a depender da trava do perfil da pessoa, não vai abrir possibilidade de mandar mensagem, e aí de entrar em contato direto, tá bom? Beleza, acho que já demos, eh, Já passou um uns tempinho aqui, acho que minutinhos. suficiente. Deixa Eu vou eu sortear o nome aqui então, só passando aqui transparência, né? As pessoas que eu marquei o nome aqui no sorteador são Saulo, a Beatriz, a Lívia e o Fernando. Eu vou fazer o sorteio agora e já vou passar o resultado. O Saulo, o Saulo ah, ganhou, foi o sabia que isso ia contemplado. acontecer. Pode sortear de novo, por favor. Aí, porque ele já é um LinkedIn que já está revisado o modelo. Deixa eu fazer novamente então. Vamos lá. A Lívia. A Lívia foi a sorteada da vez, então. Lívia. É a Lívia que eu estou em contato da semana de engenharia química? Ou é A, outra Lívia? a Lívia Yumi, não é? Não sei. Não, mas Ah, acredito que não, porque é outra pessoa. A Lívia que faz parte da organização é outra. Não tá sei bom. nos anteriores se você já chegou a entrar em contato com ela através de participação em edições anteriores, mas nesse ano não. Deixa eu pesquisar aqui de novo. Senão eu vou direto no link. Ela já avisou que o LinkedIn está incompleto. Opa, será que eu errei aqui na hora de deixa eu tentar sem o acento. Tá. Aí opa. Lívia, você consegue me mandar um convite de conexão? Eu acho que é a internet, viu, gente? Só para comentar, vocês viram tanto de pessoas que vai aparecendo antes, com sobrenome parecido? Não sei se vocês repararam nisso. Eu vou te encaminhar o link Até do que perfil não, já dela. chegou. É. Ah, foi? Perfeito. Oxe, foi. Acho que a internet está pregando peças, viu. Se puder encaminhar aqui no chat do Meet, aí eu Vou já abro encaminhar. direto. Não vou recorrer a tá aparecendo. Acho que achei. Beleza. Ok, pessoal. Então, essa mesmo, né? Ok. Então esse é o perfil da Lívia, assim que aparece para mim. Deixa eu mudar aqui o Bianca, só para. compartilhamento, se eu ficar no mudo Eu acredito se eu ficar no que mudo eu você aviso, não viu. está compartilhando agora foi. Agora É foi. isso. Perfeito. Então aqui vou começar pelos pontos positivos, tá, pessoal. Pelo visto ela falou que não tá, é,
que tá todo incompleto, mas pelo que eu vejo de cara já tá mais completo do que muita gente que já tá no mercado corporativo há anos, tá. Então ela já tem um banner aqui que não é o padrão do LinkedIn, tá, então já tá personalizado e faz todo sentido, né, aqui mostra que ela tá participando da organização ou como participante da semana de engenharia química. Aqui é legal sempre deixar uma possibilidade personalizada. Sobre a foto, o que que tem de oportunidade de melhorar? O enquadramento, então colocar um pouco mais direto, né, então a foto, ela tá pegando o rosto num ângulo, de cima para baixo, então a gente tentar enquadrar um pouco mais e afastar um pouquinho mais, né, para aparecer um pouco mais do ombro também, tá. E tem também uma possibilidade, gente, existe uma IA que ela pontua como que tá a sua nota da foto do LinkedIn. Então você consegue colocar lá e ver o score, tá, que vai sair da foto, na dúvida. Aí aqui uma oportunidade é a questão do nome, né, igual a gente conversou, a Lívia, não sei se Yumi é segundo nome ou sobrenome, mas tem alguns sobrenomes aqui. Né, então, talvez escolher qual que você mais gosta ou qual que você utiliza mais. Uma coisa que costuma acontecer no mercado de trabalho é que o e-mail é criado usando o primeiro nome e o último sobrenome. Costuma ser assim. Às vezes tem a possibilidade de mudar, mas já é algo que acontece. E aqui outra coisa que está bem legal, é que está aqui ó, graduanda da Universidade Estadual de Campinas, estudante de engenharia química, então ela já colocou, né, com a barrinha também. Vice-presidente da Enactus Unicamp. Aqui fica claro também, porque como está Enactus Unicamp, a gente já infere que é uma empresa júnior, tá. Campinas, proficiência em Power BI. Lívia, se eu fosse você e estivesse procurando uma vaga de estágio, eu trocaria essa parte de vice-presidente, e colocaria um estagiária de engenharia química ou, estagiária em laboratório, a depender da linha de interesse que você quer seguir, tá. E aí a vice-presidenta ela vai aparecer nas suas experiências, muito por conta daquelas palavrinhas-chaves que vão buscar. Como não tem estágio nem estagiária aqui, se eu busco por essas palavrinhas-chaves, provavelmente o LinkedIn não traria esse perfil, tá. Tem a região, beleza. É, deixa eu já mandar um convitinho de contato, e tem bastante conexão já, então Lívia provavelmente já foi ativa conectando. Aqui, vejam que vão aparecer as últimas atividades que a pessoa fez. Então aqui eu consigo ver tanto publicações, então tudo que ela publicou, e aí dá pra gente, a internet tá triste, viu. Pedir um pouquinho de paciência de vocês enquanto abre. Mas aqui a gente já consegue ver, né, ela compartilhou a participação, conquista que impulsiona, projetos conectados, então ela compartilhou uma conquista aqui da Enactus Unicamp. Beleza, enquanto abre ali, e aqui é aquilo que eu comentei, né, eu não sou recrutadora no LinkedIn, mas eu consigo já ver os comentários que a pessoa fez, tá. Eu vou passar para a parte aqui de experiência, né. Eh, então aqui o que eu mudaria, né, Enactus Unicamp Campinas, se for empresa júnior, colocar, né, traço empresa júnior, para ficar mais claro. E aqui esse ponto, ó, precisa definir se o LinkedIn vai estar em português ou em inglês, tá. Se ele estiver em português, aí os cargos que eu vou colocar aqui, ele vai ter que estar em português também. Se ele tiver em inglês, aí os cargos que eu tiver aqui eu vou colocar em inglês. Pode estar assim, porque o meu está configurado
talvez para ver em inglês, e aí dá um pouquinho de diferença. E aqui as oportunidades, se vocês olharem, aqui eu acho que ela comentou, né, que estava incompleto. O sobre não tem, então a gente não consegue saber bem quais que são as experiências e o que que ela fez. E se eu tento olhar dentro da experiência, eu vejo que ela é bem ativa, parece ser bem, comprometida, né, logo de cara participa de muita coisa, mas o que fez em cada parte eu não consigo ver. Agora eu já tô achando que Pet é que é a empresa júnior de vocês, né? Enactus talvez seja alguma outra coisa. O PET é outro tipo de extracurricular. Hum, A nossa empresa júnior aqui da Engenharia Química da Unicamp se chama Propec. Propec, tá ótimo. Então aqui é legal explicar, gente, porque quem tá vendo, o recrutador não vai saber o que é, né. Então, colocar um resuminho no sobre e aí aqui nas atribuições o que que faz, né. Então como, desenvolvedor de projetos, o que que eu fiz dentro da Enactus? Como staff de RH da PET aqui, o que que eu fiz, no que eu contribuí, tá. Formação acadêmica aqui já tem, a Unicamp, ótimo, e eu gostei bastante também que linkou com competências. Então sempre que a gente vai colocar experiência e vaga, você consegue colocar algumas competências que você utilizou. Então eu vejo aqui marketing de produtos, marketing de mídias sociais, gestão de projetos, já estão associados. E aqui tem também mais itens de formação acadêmica. É. Aqui a gente tem certificado de Power BI, então é interessante, se eu estou procurando um estagiário e eu quero que tenha experiência de Power BI, aqui a Lívia já se destaca, porque eu sei, né, eu já consigo, sem nem ter entrevista, saber essa experiência que ela teve, tá. E a parte do Power BI da semana de engenharia química. As competências que ela tem e os idiomas. Por isso que eu comentei, se é um destaque, eu posso colocar no sobre também, mas eu não preciso necessariamente, porque aqui eu já consigo ver também, ó, espanhol, nível intermediário, inglês fluente ou nativo. Então, Lívia, aqui vocês estão vendo? Eu consigo ver o que que ela está comentando. Então, saibam, dá para qualquer pessoa ver os comentários que a gente faz. Então aqui eu não sei se tem mais, publicações, né, mas eu consigo ver a publicação, o que que foi. E aí, o que que fica de aprendizado principal, né, para a gente ajustar o LinkedIn da Lívia? Colocar o sobre, então todas essas experiências já dá para ver, Lívia, assim, que você parece ser uma estudante bem dedicada, bem interessada, então aproveita que você já tem tanta experiência e mostra isso, né, então colocar no sobre, preencher os bloquinhos ali, tá bom? No mais, ele tá até o que eu falei, até bem completinho. E aí a questão de deixar em experiência e voluntário, eu deixo bem a critério de vocês. Pode ser que faça sentido nessa etapa ainda deixar em experiência e no futuro, começando estágios, mudar para o voluntariado, tá. Ô, Lívia, Bianca, hum? é, se você já terminou a análise, se não, ia pedir talvez para coisa de 5, 10 minutinhos, se você ter disponibilidade, para analisar mais um perfil. Tá bom, vamos fazer assim, passo eu vou voltar para a apresentação para algumas dicas finais e a gente Perfeito, analisa mais um, tá. perfeito, perfeito. Lívia, alguma dúvida que ficou, alguma questão que você queria que fosse respondida nessa análise que ainda ficou um questionamento? Tranquilo? Qualquer coisa você põe aqui, tá, que eu já dou uma olhadinha. Então, gente, aqui eu coloquei um pouco do resumo, né, o que fazer, o que evitar mais de imediato, assim. Então, evite foto de festa ou cortada, tá. Deixa eu só um segundinho. Deixa eu aqui. Opa, beleza. Pessoal, voltei. Evitar, esse é um ponto para Lívia ajustar, né, essa sessão sobre
vazia ou genérica, então imagino que tenha mais oportunidades aí. Perfil desatualizado há meses, então essa é outra oportunidade que tem lá, né, só tem um compartilhamento de uma publicação de 3 meses atrás. Então a semana acadêmica agora já é um ótimo momento para aproveitar e dar uma atualizada no LinkedIn. E aceitar ou enviar conexões sem contexto, né. Não é que precise ter uma mensagem lá para a gente aceitar a conexão, tá gente, mas veja, essa pessoa faz sentido, tem algo a agregar? E aí o que fazer? Foto profissional e banner personalizado, as palavras-chaves da área no título, atualizar as experiências pelo menos a cada semestre e interagir e postar com consistência. Então, vamos olhar mais um perfil, se você puder sortear, Rodrigo. E aí, enquanto isso, pessoal, se vocês já tiverem outras dúvidas, podem deixar aqui nos comentários, por favor, que a gente vai respondendo. Vou abrir o sorteador aqui novamente, só um instante. Fernando Rafes, não sei se pronunciar exatamente. Olha aqui. Eu vou mandar aqui por escrito. Você tem acesso ao chat, né? Mas vou mandar de qualquer Tenho. forma aqui. Barra Fernando Rafes. Deixa eu ver se a internet colabora, hein. Eu peguei o link aqui, eu vou te enviar também pelo Meet. Tá Acho que ótimo. vai ser aqui mais fácil, né? Mas eu acho que é. Tá um pouquinho devagar. Deixa eu fechar isso. Pronto, Fernando. Beleza. Então aqui, Fernando, a gente já tem um banner um pouquinho personalizado, né, então me remete a biocombustíveis, a sustentabilidade, um pouquinho de eu tô vendo, acho que é um hidrogênio aqui. E aí ele coloca aqui na descrição, então já combina, né, então você vai vendo qual que é o interesse do Fernando, por isso que é legal o banner já personalizado. A foto, mesmo ponto, né, esse cuidado com foto reaproveitada, né, e aí evitar, pessoal, é cachecol, porque acaba tampando o pescoço, tá, então tentar usar uma foto talvez de, camiseta, polo, camisa social. Um perfil um pouquinho mais profissional, mas aqui o enquadramento a gente vê que ele já está mais de frente e pegando bem o rosto, tá. Graduando em engenharia química pela Unicamp, aí aqui já tem áreas de interesse, né, combustíveis, sustentável de aviação, hidrogênio, Python, Aspen Plus, análises geoespaciais. Então também se tiver em busca de estágio eu colocaria aqui, tá. Aí aqui, por exemplo, o Fernando provavelmente clicou e aí aparece para mim, né, segue você desde agosto. Porque provavelmente não clicou nos 3 pontinhos para conectar, então depois aqui está a conexão, aí quando aceitar vai sair essa questão de seguir. Ó, o sobre já está bem completinho, então vamos olhar. Graduando em engenharia química pela Unicamp, desenvolvo minha formação em simulação e otimização de processos, análise técnico-econômica, TEA, integração energética e análise de ciclo de vida, com foco em tecnologias de baixo carbono para a indústria. Ah, legal, hein? Atualmente sou bolsista de iniciação científica pelo CNPq, desenvolvendo um estudo sobre a produção de combustível sustentável de aviação, SAF, via rota porte líquido no semiárido brasileiro. O projeto integra simulação de processos no Aspen Plus, programação em Python, geoprocessamento, análise técnicos, econômicos e ambientais. Aqui está muito legal, viu, Fernando, porque você conecta também habilidades que você precisou de desenvolver. Então aqui, você fala do Aspen Plus, que é algo que para a indústria, por exemplo, a gente acaba utilizando muito, em modelação também. Programação em Python,
Além da pesquisa, então ele traz: "Ó, eu foco em pesquisa, mas também tenho outras habilidades", né, então isso também é bem interessante. Atuei na Propec, onde iniciei na inteligência de mercado e fui promovido à gerência. Aqui eu explicaria o que é a Propec. Eu, por exemplo, que não tive formação na Unicamp, fico nessa dúvida, né, o que seria, se é empresa júnior, se não é. Então explicar bem curtinho aquilo que é, especialmente para não dar a falsa impressão, né, fui promovido à gerência, mas não é uma gerência de empresa, é uma gerência eh, de uma instituição da universidade, então isso precisa ficar claro, especialmente nas palavras-chaves. Nesse período utilizei Excel, Python, Power BI para transformar dados em informações estratégicas, desenvolver indicadores. Isso empresa e o mundo corporativo costumam gostar muito, viu, gente. Então, é algo que vale colocar. E apoiar estudos de viabilidade técnica e econômica, outra coisa que é destaque para a empresa. Fortalecendo visão integrada entre engenharia, negócios e análise de dados. Essa parte está muito legal porque traz essa conexão, né, do que aprendeu, com o que ele faz e como que isso gera valor para a empresa ou para o instituto de pesquisa que estiver contratando. Também inclui monitorias nas disciplinas e simulações de processos, além de participação em projetos. Complementa essa formação em Life Cycle Assessment, tem formação em LCA da Universidade de Michigan, certificação e constante aprimoramento. Então, busca oportunidade de estágio. Aqui está bem legal, porque ele já fala o que que ele está querendo com o LinkedIn dele, né. Então ele busca oportunidade de estágio e a partir de quando. Por exemplo, se eu tenho uma oportunidade de imediato, eu já sei que o Fernando não vai ter possibilidade, mas se eu estou olhando já para 2027, ok. E aqui em quais áreas ele tem interesse, onde possa aplicar a formação técnica e analítica para desenvolver soluções. Legal. É. Se você atua nesses setores, será um prazer trocar experiência. Então aqui ele também convida a gente conversar e conectar. Tem as principais competências. Aqui, Fernando, como seu currículo está bem completo, viu, bem impressionante para um estudante, é aquilo, vocês veem o ponto do sobre? O da Lívia pode estar tão interessante quanto, mas eu não consigo me aprofundar sem ver o do sobre. Então talvez seja um currículo tão impressionante quanto, mas eu batendo o olho não consigo já pegar as informações de imediato. E eu apostaria que é, pelo tanto de experiência que ela já tem listado lá, tá. E aqui a gente tem as competências, então cuidado que a gente pode tomar ou se tem alguma coisa aqui que você não gosta tanto ou não tem tanto interesse, você pode também dar uma enxugada, tá, para resumir um pouco quais habilidades e focar naquilo que você está procurando. Aquilo que eu comentei do banner está super em linha com aquilo que ele está procurando, então é um ótimo sinal de que o banner está adequado, tá. Dá para colocar as frases também igual eu mostrei no meu, para deixar mais completo. Tem bastante seguidores, conexão, e aqui a gente vê que ele está um pouco mais ativo aqui no LinkedIn, então uma semana ele postou, ó, primeira publicação aqui pelo LinkedIn. Ele fala: "Ó". Isso daqui, gente, não tem problema, tá. Eu falei dos emojis, mas é o excesso de emoji que marca a IA. Um ou outro não é algo que vai desqualificar ou banalizar a publicação. Então aqui dá para ver que é mais o Fernando, porque ele até põe brincadeiras à parte, então já coloca um pouco também da personalidade dele aqui. E aí, isso daí é a vontade, vai muito eu acho bom porque vai garantir um fit cultural que eu combine um pouco mais com o perfil da pessoa, né. Se ela é mais formal, mais estruturada, o LinkedIn dela também é mais formal, mais estruturado e vai encaixar melhor. Se a pessoa já tem uma flexibilidade um pouco maior ou é um pouco mais extrovertida, talvez faça sentido já deixar aqui. Então ele coloca, né, e que vai começar a publicar muito bom. Alguns, eventos, projetos e momentos que marcaram, excelente. Então ele está compartilhando que ele participou do pitch de São José dos Campos, 2 dias de muito aprendizado que reuniu, e o principal motivo que levou ao evento. O que eu faria, tá aí a dica e é um pouco de gosto. Eu inverteria, né, eu começaria falando das oportunidades para você demonstrar suas habilidades
E aí que falaria, né, que ó, você vai começar a falar um pouco mais. Porque hoje em dia, vocês sabem, né, em mundo de TikTok, olhar a publicação de LinkedIn, o pessoal passa muito rápido. Então deixar sempre o destaque. Outra coisa que está muito bom aqui é o espaçamento entre parágrafos, tá, gente? Sempre deixar. Facilita muito a leitura. E aí buscar ter parágrafos curtos. Hashtag já esteve muito em alta, hoje não tanto. Então pode pôr, pode não pôr, fica a critério. E marcação cuidado, né? Assim, eu limitaria a 3, aqui tá ok. E se quem você marca comenta, é melhor para o alcance da sua publicação lá na frente, tá? Do LinkedIn. Entrei um pouquinho mais já para falar sobre publicação, porque a gente já tinha visto um perfil mais a fundo, mas para dar essa visão para vocês. Beleza. Deixar aqui o ameizinho. E aí a experiência, ótimo a gente também ver que ele deixou preenchido com o que ele fez e também as competências, tá. Aqui ele coloca, vocês estão vendo, mesmo que só vamos supor que só tivesse a formação acadêmica, coloca algumas coisas que fez, por exemplo, ó, disciplina eletiva e de caráter extensivo, às vezes é obrigatória, né, alguma eletiva, mas você pode colocar isso como um diferencial se é em uma área que você tem bastante interesse. Formação do colegial, licenças e certificados, então aqui tem bastante coisa. Aí, de novo, é aquilo que eu comentei, quando começa a ter bastante coisa, talvez vale você ver o que está realmente agregando, tá. Então, por exemplo, esse de Michigan pode brilhar aos olhos de muito recrutador, né, então deixar isso em destaque, você consegue também no seu LinkedIn inverter a ordem que está aparecendo. Então colocar em destaque aquilo que é mais forte, que já vai aparecer sem a pessoa vir, a gente tem sempre que facilitar a vida do recrutador, né. E aí colocar os outros. E aí esse cuidado, né, porque aqui já tem muita coisa, então a gente acaba não vendo tudo. E às vezes passa algo importante. Então, aqui já está um nível de experiência que vale organizar e filtrar para aquilo que você tem mais interesse e que você vê que vai ter mais impacto, tá. Mesma coisa nas competências, né, 27 é bastante, tem algumas principais que eu quero me destacar, então colocar isso, e aqui tem também reconhecimentos e prêmios. Idiomas, nível básico e intermediário, tá completíssimo, gente, excelente, podem usar de modelo inspiração, aí conforme vocês forem ajustando o LinkedIn de vocês. Muito bom. Bianca, acredito que é isso. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo seu tempo. Com certeza foi de muita valia para todo mundo esse tempo que a gente teve aqui com você. Foram conhecimentos que, assim, não se mede o valor. Realmente é muito valioso. E também dar uns avisos finais. A Bianca acabou de disponibilizar o LinkedIn aí para vocês, pessoal. Escaneando esse QR Code, vocês podem se conectar com essa pessoa maravilhosa que você deu um pouco de tempo para a gente hoje, para a gente aprender. E também lembrar vocês de, no final do dia, vocês responderem um forms de feedback que vocês vão receber por e-mail e que ele vale pontos para o SecScore. Então, é isso. Também me despeço aqui de você, Bianca, de todos aí presentes. E, novamente, obrigado pela disponibilidade de tempo. Obrigada pelo convite. Pessoal, fico à disposição. Eu me lembro bem como era essa etapa e essa fase. Acho que teve um LinkedIn que eu não consegui avaliar, mas depois eu pego lá pelos comentários, eu dou uma olhadinha e entro em contato direto com a pessoa pelo LinkedIn também, tá? Se tiver algum feedback. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, teve alguma dúvida, tá no impasse, no que fazer aí nos próximos passos, eu fico à disposição. Beleza? Obrigada e obrigada pela participação, pessoal. Obrigado, Bianca. Até a próxima. Até.